Primeiro, as bem-aventuranças, elas se referem a pessoas salvas. Você precisa compreender que quando a Bíblia Sagrada diz bem-aventurados, seja no Sermão do Monte, seja em qualquer outro texto do Novo Testamento ou no Antigo Testamento, Deus está se referindo a pessoas abençoadas por Ele. Essas bênçãos, essas bem-aventuranças, elas se referem a pessoas que possuem o perfil de uma pessoa salva, um perfil de um filho de Deus. Primeiramente, nós temos em Mateus capítulo 5, versículo 3, o seguinte texto: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, primeiramente, nesse versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, nós vemos claramente que essa bem-aventurança, que diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, ela se refere apenas às pessoas que vão herdar o reino de Deus. Portanto, entendemos que são pessoas salvas. Não se refere a qualquer tipo de pessoa. Vamos ver o segundo versículo das bem-aventuranças, que nos dá a ideia de que as bem-aventuranças se referem a pessoas salvas. Esse versículo é o versículo de número 8 do capítulo 5 de Mateus, que diz o seguinte: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esta bem-aventurança que está no versículo 8, ela nos afirma que as pessoas que são limpas de coração, ou seja, que têm um coração puro, elas verão a Deus. E através desse versículo, também podemos entender que as bem-aventuranças se referem a pessoas salvas. Porque nós entendemos, segundo os textos bíblicos, que apenas as pessoas que creem em Deus, que temem a Deus, que vivem debaixo da obediência a Deus, as pessoas que são consideradas filhas de Deus ou filhos de Deus, apenas essas pessoas viverão eternamente na presença de Deus e também verão a Deus. Agora vamos para o terceiro versículo que nos dá esse entendimento de que as bem-aventuranças se referem às pessoas salvas. Está em Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Conforme eu já mencionei em algumas explicações anteriores, os filhos de Deus são aqueles que herdarão a salvação. E esse versículo de número 9, no capítulo 5 de Mateus, diz que os pacificadores são bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Até o momento, vemos aqui que as bem-aventuranças, elas se referem a pessoas salvas. Ou seja, pessoas que não possuem esse perfil, que não se enquadram nesse perfil, nesse estilo de vida, essas pessoas não são filhos de Deus, elas não verão a Deus, elas não herdarão a vida eterna. Portanto, não se trata de pessoas salvas. As bem-aventuranças não são para qualquer tipo de pessoa, apenas para pessoas salvas, apenas para os filhos de Deus.